Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Eu temo, tremo diante da responsabilidade e o frio não ajuda. Mas graças a Deus que aqui estamos para aprender a palavra de Deus. Ainda a lição de número 1, que foi uma bênção, a lição passada, onde nos traz como tema Levítico, adoração e serviço ao Senhor. Então, todo Levítico nós aprendemos e vamos continuar aprendendo sobre de que maneira nós fazermos isso com excelência, para que o nome do Senhor seja glorificado. Embora muitas coisas, no que diz respeito a ritos, cerimônias, elas não se aplicam para nós hoje, mas nós extraímos do livro de Levítico princípios fundamentais para que eles possam nos conduzir de maneira correta para se portar como um verdadeiro adorador na presença de Deus. E do começo ao fim, Levítico, nós vamos aprender isso. E para dar início aqui à nossa lição, quero ler o texto da nossa lição de número 1, que se encontra em Levítico, capítulo de número 27, a partir do versículo número 28. Glória a Deus. Glória a Deus. Levítico, capítulo 27, a partir do versículo 28 ao 34. Glória a Deus. Diz o texto: todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor de tudo o que tem, de homem ou de animal, ou do campo da sua possessão, se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o bom e o mal, nem o trocará, mas se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo. Não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estudamos, para resumir aqui a lição que nós tivemos no sábado passado, a lição número 1, parte A, que nos traz algumas informações sobre a canonicidade da Bíblia Sagrada, o seu gênero literário, autoria e data do livro de Levítico. No tópico número 2, explicar a razão do livro de Levítico. E o tópico de número 3, compreender que o livro de Levítico era o manual do sacerdote. Tópico este
que nós estaremos vendo agora na parte B da nossa lição que se encerra hoje. Quando nós aprendemos na lição de número 1, levando em consideração um dos textos mais maravilhosos que o livro de Levítico traz para a nossa vida, que é Levítico capítulo de número 26 e o versículo de número 11. E porei o meu tabernáculo no meio de vós. Quando o pastor Wellington Carvalho ensinou para nós sobre a habitação de Deus através do seu tabernáculo, visto que Deus ainda ele se comunicava com Moisés, mas depois que eles saíram do Egito, era necessário algumas regras, era necessário ser estabelecido as leis para que seu povo fosse conduzido à presença de Deus, de maneira a viver uma vida santificada na presença de Deus. Quando nós olhamos para essa questão, nós observamos que, por exemplo, dentro deste versículo, e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Em uma outra tradução, a Bíblia vai dizer, e a minha alma não vos abominará. Por quê? Porque Deus, a partir de Levítico agora, através das leis que foram dadas a Moisés, o homem, ele tem, o povo de Israel tem a responsabilidade de, a partir do cumprimento das leis que foram estabelecidas por Deus, dada a Moisés, de viver uma vida diferente na presença de Deus. Pois, dia após dia, ano após ano, eles tinham que santificar a sua vida. Ainda que fosse por questões triviais, pecados que talvez são considerados para nós pequenos, eram duramente castigados por Deus quando isso acontecia nesse tempo. Por exemplo, quando alguém ousava sequer se aproximar do tabernáculo sem a permissão de Deus e de Moisés, ele era fulminado, porque não lhe cabia uma decisão própria de ir até as portas do tabernáculo, uma vez que a lei de Deus o proibia. Então vamos com calma aqui, que são tantas informações que eu estou até com medo de misturar aqui um pouco as informações. E o tópico 1, ensinado na lição passada, fala sobre o livro de Levítico, dentro do primeiro subtópico, que nos fala sobre a canonicidade do livro de Levítico. O que seria isso, como foi ensinado para nós na lição passada? Por exemplo, a palavra cânon, acredito que são poucos os irmãos que têm conhecimento de tal palavra. A palavra cânon é uma palavra que veio do grego, que antigamente era usado, que significa vara, que era usado para medidas. Ou seja, recebeu esse nome quando os livros, por exemplo, da Bíblia, eles passaram por um crivo dos profetas para serem avaliados quais livros eram e não eram inspirados por Deus. E quando nós olhamos para a história sobre
a questão da canonicidade das Escrituras, aqui diz o texto: Levítico, bem como os demais livros do Pentateuco, foram reconhecidos desde o princípio como a palavra de Deus, e posto perante o Senhor junto à arca da aliança no tabernáculo. Em várias passagens ele é chamado juntamente com outros livros Pentateuco. Portanto, o Levítico tem de ser considerado, à semelhança dos demais livros da Bíblia, como a palavra inerrante e completa de Deus. Eu vou dar um exemplo para os irmãos, com base em um texto do Novo Testamento, que diz que os livros que nós temos em mãos são inspirados por Deus. Por exemplo, Pedro disse que nenhuma profecia foi dada por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nenhum deles falaram por si só, mas eles falaram quando o Espírito sobre eles veio, para que eles escrevessem aquilo que nós temos em mãos hoje. Por exemplo, em Romanos, se não me falha a memória, no capítulo de número 8, a Bíblia diz que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Foi escrito para nos ensinar, foi escrito para nos corrigir, foi escrito para nos instruir, a fim de que nós sejamos homens de Deus, santificados na sua presença, para servi-lo a Ele para sempre. Em um outro texto da Bíblia, a Bíblia vai dizer que a Escritura, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada por Deus. E quando nós olhamos para este versículo no Novo Testamento, nós temos que tomar um certo cuidado, porque há algumas traduções que diz que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa, porque quando nós olhamos para esta última tradução, abre um entre parênteses ou uma brecha para alguns dizerem que há parte das Escrituras que são inspiradas e outras não são. Ou seja, existe um grupo por aí que não acredita na inspiração plenária das Escrituras Sagradas. Nós acreditamos na inspiração plenária das Escrituras Sagradas. E o que é a inspiração plenária das Escrituras Sagradas? Acreditamos que todos os livros que nós temos em mãos, eles foram inspirados por Deus. Então a tradução mais correta para nós seria: toda a Escritura é inspirada por Deus. Porque esta última versão, ela está categoricamente afirmando que toda a Escritura que temos em mãos, ela é inspirada por Deus. Então, nós não acreditamos na inspiração parcial das Escrituras, mas nós acreditamos na inspiração plenária das Escrituras Sagradas, seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento. E outros versículos mais que nós encontramos no Novo Testamento, respaldando que o Antigo Testamento que nós temos em mãos é inspirado por Deus, não há dúvida disso. Eu vou correr porque senão eu vou me atropelar aqui. Primeira lição que eu participo. Então, sobre a canonicidade de Deus, haveria outras coisas mais que podíamos comentar, mas eu vou dar um outro exemplo para os irmãos aqui. Por exemplo, um dos itens que foi e que é avaliado para afirmar sobre a inspiração de um livro do Antigo Testamento ou não, por Deus.
quando o livro leva o nome de Deus, quando o texto ele carrega a frase "assim diz o Senhor". É uma das provas e uma frase relevante que fez com que tais livros fossem considerados como livros canônicos, inspirados por Deus. E outras frases mais, por exemplo, a respeito do livro de Levítico. O livro de Levítico, ele recebeu esse nome, na verdade, depois que ele foi traduzido da Septuaginta, recebeu o nome de Levítico, por se tratar de um livro que traz consigo a essência das leis de Deus dada para os sacerdotes. Então esse nome, na verdade, ele não existia. O livro de Levítico veio depois da Septuaginta, quando foi traduzido do hebraico para o grego. Houve então este nome, e este nome foi muito bem aceito, por se tratar do livro que trata muito das responsabilidades e leis que tinham o sacerdote em mãos para conduzir o povo de Israel. Então, o livro de Levítico é um livro que, por exemplo, vai tratar depois, acho que o segundo ponto aqui é esse: preservar Israel das iniquidades, que o pastor nos ensinou aqui, que o Egito, o povo de Israel tinha sido tirado por Deus do Egito, mas o Egito não havia sido tirado do coração do povo de Israel. Por exemplo, quando eles chegaram diante do Mar Vermelho e de algumas situações adversas, o povo de Israel começou a murmurar diante de Deus e lembrar até das cebolas que eles tinham lá no Egito. E Deus falou para Moisés que ia acabar com o povo. Falou: não, eu não aguento mais esse povo não. E Moisés começou a interceder pelo povo. Deus, diante de Moisés, disse: tá bom, eu vou mandar o meu anjo diante do povo. Moisés não aceitou, falou: não, se o Senhor não for conosco, nós não iremos daqui. E assim Deus continuou a operar milagres e maravilhas no meio do povo. Só que o povo continuou ainda a desrespeitar as ordens de Moisés. Houve outros levantes do meio do povo para com a liderança de Moisés e de Arão. Por isso que quando eles chegaram em Shiló, onde foi estabelecido o tabernáculo de Deus, dado as instruções por Moisés no Sinai, foi necessário que Moisés colocasse em prática as leis, para que fosse tirado do meio do povo as suas abominações, para que fosse tirado do coração do povo o Egito, e de uma vez por todas eles pudessem viver a vontade de Deus. Então, essa foi a segunda razão pela qual que nós estudamos a lição passada sobre o Levítico. E o subtópico número 3, transformar Israel num povo santo, adorador e obreiro, que traz serviço a Deus, pois todo serviço prestado diante de Deus é adoração. Quando você está limpando a igreja, você está adorando a Deus. Quando você traz a oferta, você está adorando a Deus. Adorar a Deus não é somente quando você dá glória a Deus ou aleluia, mas cada detalhe, cada serviço, cada trabalho na casa do Senhor é adorar a Deus. E já que eu estou falando de adoração, eu quero tocar em um detalhe aqui. Os irmãos sabiam que existe uma diferença entre adorar e louvar?
quando você adora a Deus, através de um cântico, você canta a Deus adorando com as palavras que afirmam e que glorificam a Deus pelo que Ele é. E o louvor, você canta a Deus, o glorificando pelo que Ele fez e pelo que Ele faz. Ou seja, louvor são pelos feitos, adoração é pela sua essência, pela sua natureza, pela sua magnitude e pela sua grandeza. Então há uma diferença. Agora, eu acho engraçado que nós estamos vivendo um tempo em que se fala muito de adoração, mas você não vê meios pela qual aquela pessoa está adorando a Deus. Quando ela passa por uma situação de adversidade na vida, ou quando lhe é oferecido alguma coisa atraente do mundo, ela logo se esquece de quem é Deus. A pessoa dessa nunca soube adorar a Deus. Então o povo de Israel, eles tinham agora a missão, a responsabilidade de servir a Deus com verdade, porque senão muitos deles, eles podiam ser consumidos diante de Deus, se não prestassem um serviço adequadamente conforme a lei que o Senhor tinha dado a Moisés. Eles deveriam ser santos, eles deveriam ser verdadeiros adoradores e verdadeiros servidores do templo, para que o Senhor fosse glorificado na vida deles. Glória a Deus. Quando nós olhamos, partindo para a lição de hoje, que é o subtópico de número 3, que fala sobre o manual do sacerdote. O que está aparecendo aqui, não dá para ver daqui, é o tabernáculo? É o manual do sacerdote. Tá, ok. Depois eu gostaria que, se pudesse, se possível, tem aí a imagem do tabernáculo. Diz aqui no começo da lição: o livro de Levítico foi entregue muito particularmente aos filhos de Levi, objetivando orientá-los quanto às atividades cultuais, santificadoras e intercessoras. Deus escolheu os filhos de Levi para tais responsabilidades. Quando eles saíram do Egito, e quando depois eles chegaram à terra de Canaã, foi distribuído para todas as tribos as terras que o Senhor havia lhes dado. Mas para os filhos de Levi não. Eles não receberam terra nenhuma, porque a responsabilidade e a herança deles era o próprio Deus. Por quê? Porque a partir de agora, eles iriam servir no tabernáculo. Se os irmãos olharem, por exemplo, na imagem do tabernáculo, está aí o texto que é o nosso texto áureo da nossa lição, que diz: e porei o meu tabernáculo no meio de vós. Acho que a imagem deixa claro que literalmente o tabernáculo era montado e todas as tribos de Israel
elas ficavam em volta do tabernáculo. Mas não era de qualquer maneira. Foi estipulado por Moisés: tribo tal vai ficar ao oeste, tribo tal ao leste, tribo tal ao sul, tribo tal, e assim sucessivamente. E diante da porta do tabernáculo, do portão do tabernáculo, ficava Moisés, Arão e os seus filhos. A nação de Israel ficava toda em volta do tabernáculo. Quando nós olhamos, por exemplo, a tribo e o clã dos Gersonitas, que era de Gerson, ele tinha sob a sua responsabilidade o clã de Libnei e Simei, e eles acampavam ao oeste, atrás do tabernáculo. Eles tinham como líder Eliasafã. Suas responsabilidades era cuidar da tenda, da sua cobertura, das cortinas externas, etc. Juntamente com a tribo de Gerson, mais a tribo de Libnei e Simei, eles eram em 7.500 israelitas. E todos estes eram levitas. Eles tinham a responsabilidade de cuidar dessas partes do tabernáculo. Quando nós olhamos para os coatitas, por exemplo, que tinham sobre a sua responsabilidade, que trabalhavam sobre a sua autoridade, eram Arão, Izar, Hebron e Uziel. As tribos que estavam acampado ao sul do tabernáculo e tinham como líder Eliafã. Seus trabalhos era cuidar do santuário. Eles eram em 8.600 israelitas. Agora os irmãos imaginam, o tabernáculo era aproximadamente, se não me engano, 20 metros por 40. Não era muito grande, mas cada um tinha a sua responsabilidade. Cada um cuidava de uma parte. Os filhos de Arão e seus filhos eram sacerdotes. Todos os sacerdotes, eles eram levitas. Mas nem todo levita era sacerdote. Então eles tinham que tomar cuidado. Porque eles tinham que ficar e se cuidar bem da parte que lhe cabia, das responsabilidades que foi posta sobre eles. E nós olhamos também, por exemplo, as tribos que se destacaram, ainda os Meraritas, que é os filhos de Merari. Estes são os levitas. E estava sobre a sua responsabilidade, dentre essas tribos, Mali e Muzi, e acampavam ao lado norte do tabernáculo, e tinham como líder Zuriel. Seus trabalhos era cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas, das bases e de todos os utensílios relacionados. Tudo isso era adorar a Deus. Tudo isso era glorificar a Deus. Todos os dias eles deveriam passar sobre as partes que lhe cabia, que estava sobre sua responsabilidade, e zelar por cada parte. Isso era adorar a Deus. Moisés e seus filhos, eles acampavam a leste do tabernáculo, em frente da tenda
do encontro. O número total dos levitas de 1 mês de idade, porque assim era feito. Deus escolhia dentre os levitas a partir de 1 mês, para que eles fossem ensinados a como ser um verdadeiro levita, um verdadeiro servo, a fim de adorar a Deus. Eles eram em um total de 22.000 levitas que serviam ao Senhor no tabernáculo. Então todos os sacerdotes, eles eram levitas, reafirmo, mas nem todos os levitas, eles eram sacerdotes. Eles tinham tais responsabilidades. E o primeiro ponto aqui do nosso subtópico de número 3 é sobre as suas atividades cultuais. Os levitas tinham como atribuição exclusiva zelar pela santidade, perfeição e beleza do culto de Israel. Números capítulo de número 3 e o versículo de número 12, onde o Senhor disse a eles: os levitas são meus. Ou seja, os levitas eram exclusivamente separados por Deus para servir a Deus no tabernáculo. E eles deviam zelar pela santidade. Eles deviam zelar pelo bom andamento e o bem-estar do tabernáculo, porque não era qualquer lugar. Era onde a presença de Deus descia. Para os irmãos terem ideia, a Bíblia vai dizer que quando Moisés saía de frente do portão, onde ele habitava do leste do tabernáculo, ele saía e as tribos de Israel, os que podiam, o acompanhavam Moisés pelas costas até que Moisés chegava à porta do tabernáculo, porque ali descia o Senhor a falar com Moisés. E a Bíblia nos diz que Deus falava face a face com Moisés, e Moisés continuamente instruía Arão e seus filhos, que eram os sacerdotes do templo. O único que tinha e que podia entrar no templo, no Santo dos Santos, era o sumo sacerdote. E ainda assim, Deus disse a Moisés: diga ao sacerdote que ele não poderá entrar qualquer momento dentro do templo. Ou seja, ao sumo sacerdote era permitido uma única vez no ano para oferecer sacrifício por si e pela nação de Israel, para que estes fossem santificados na presença de Deus, e assim eles pudessem viver como um povo santo, escolhido para que as nações vizinhas, elas pudessem conhecer Deus através da nação de Israel. Glória a Deus. Então eles tinham tais responsabilidades, e para que todas as coisas saíssem de acordo com as recomendações divinas, obrigavam-se eles a observar rigorosamente as ordenações de Levítico. Seu ofício deveria refletir a glória de Deus. Por esse motivo, tudo neles tinha de estar de acordo com as prescrições do Senhor: ordenação, pureza moral, espiritual e física. Porque dentre o povo de Israel, obviamente que eles tinham seus problemas. Eles tinham entre si as suas desavenças. Eles tinham sobre si os seus pecados. Mas continuamente eles precisavam levar sacrifício, para que através do sacrifício os seus pecados fossem encobertos. Quando nós olhamos para a Bíblia, e a Bíblia diz que as coisas do Antigo Testamento, elas são sombra das coisas futuras, nesse quesito quer dizer
que quando eles ofereciam sacrifício, quer sacrifício pelo povo como num todo, ou quer seja um sacrifício individual, eles apenas encobriam o pecado do povo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, onde através de Jesus Cristo ele morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que como um cordeiro, ele derramou todo o seu sangue, mas desta vez não para encobertar os nossos pecados, mas para apagar de uma vez por todos os nossos pecados, a fim de sermos verdadeiramente nação santa, um povo eleito, nação escolhida, para levar a boa notícia a todo aquele que nele crê. Glória a Deus. Jesus foi o sacrifício perfeito. No subtópico de número 2, atividades santificadoras. A reivindicação mais urgente e importante do livro de Levítico é a santificação de Israel, como herança particular do Senhor. E Deus disse: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Os sacerdotes, por conseguinte, deveriam em primeiro lugar cuidar de sua própria santificação, para terem condições de zelar pela santidade de todo o povo. Recomendações semelhantes faz o apóstolo Paulo aos obreiros de Cristo. E o subtópico de número 3, a principal atividade do sacerdote era a dúvida, fazer a intermediação entre o pecador arrependido e o Deus Santo, único e verdadeiro. Haja vista o gesto de Arão, quando da apostasia de Coré e seu bando. Quando nós olhamos para as responsabilidades que eles tinham dentro do tabernáculo, nós temos pelo menos 3 categorias dentre os levitas quando eles serviam no templo. Nós tínhamos os levitas comuns, que eram os que faziam esses trabalhos de cuidar das tendas externas do tabernáculo, de cuidar das cortinas do tabernáculo, da entrada do tabernáculo. Nós tínhamos também, dentre o que podemos chamar dos levitas mais comuns, os que eram porteiros e tinham a responsabilidade de zelar por tal responsabilidade. Nós tínhamos também os levitas que tocavam diante do Senhor. Mas tínhamos também os levitas que eram os sacerdotes, como os filhos de Arão. E tínhamos também os levitas que era o sumo sacerdote. E Corá, ele fazia parte dentre esses levitas que cuidavam do tabernáculo. E quando nós olhamos a passagem bíblica que Corá, ele se levantou com uma grande liderança que existia no meio do povo de Israel. Ele influenciou uma boa parte da liderança do povo de Israel a se levantar contra Moisés. E chegaram diante de Moisés e disse a ele: Moisés, toda nação é santa, todos nós nos santificamos. E por que você quer gozar de tal autoridade diante de todo o povo, você e Arão? Veja que Coré, ele não foi sozinho diante de Moisés, mas ele influenciou uma grande parte da liderança dos clãs e das tribos de Israel para que diante de Moisés reivindicasse aquilo que na verdade ele não tinha parte nenhuma. Porque no coração de Corá, ele já não mais se satisfazia
com a responsabilidade que ora havia lhe sido dada, de cuidar do templo, quem sabe das portas do templo, quem sabe das cortinas, ou dos próprios utensílios do tabernáculo. Mas Corá já estava com seu coração inflamado pelo poder, e querendo agora o lugar de Moisés, ou dos sacerdotes. Quando Deus já havia estabelecido quem serviria no templo para cuidar dos utensílios. Quando Deus, na verdade, já havia estabelecido quem deveria ser o sacerdote, para oferecer os sacrifícios dos animais diante de Deus, para o pecado do povo. Mas Corá agora tenta intimidar Moisés diante da liderança de Israel. E é a mesma coisa que nós estamos vendo hoje. A diferença é que no Antigo Testamento se pagava um preço caro por desobedecer à lei de Deus. Mas hoje, porque estamos na dispensação da graça, alguém pensa que nada vai acontecer. E ele trama contra a liderança, e ele maquina o mal contra a liderança, ele faz motim dentro da igreja contra a liderança, porque não basta para ele tal responsabilidade, ele quer fazer parte da liderança. Quando ele vê que as coisas não vai dar certo, ele fala: eu vou sair dessa igreja. Ele vai para outra igreja porque ele não quer ser liderado, ele quer liderar. Mas ainda bem que esses estão na dispensação da graça, porque se estivesse na época de Moisés, seria fulminado por Deus. Mas Moisés foi sábio. Moisés, ele teria como rebater Corá. Moisés, ele teria respostas para Corá. Mas a Bíblia diz que Moisés caiu sobre os seus joelhos e disse: amanhã vocês vêm aqui diante do Senhor com o incensário e põe fogo no incensário, e veremos de fato quem é santo. A Bíblia diz que eles compareceram diante do Senhor. Mas alguém pode dizer: mas Corá estava querendo a democracia, que a democracia prega direito para todos, todos têm que ter o mesmo direito, não é isso? Mas os irmãos sabiam que a democracia nem sempre é boa? E se você perguntar a mim se eu quero e lutaria por democracia, sim, é democracia. Mas a democracia traz alguns males que muitas das vezes nós não percebemos. E qual é o mal que a democracia pode trazer? É de fazer com que o homem de coração mau, ele reivindique diante daquele que tem a lei, diante daquele que é a justiça, faz este homem que tem a maldade no seu coração reivindicar aquilo que é ruim. É por isso que nós estamos vendo tantas coisas ruins acontecendo no Brasil, porque muitos mentirosos, ladrões, muitos que estão tentando macular a inocência das nossas crianças, estão pregando democracia, estão querendo impor uma lei em nome da democracia, e era justamente isso que Corá estava tentando fazer. Olha, Moisés, nós também temos o mesmo direito. Por que só você liderar? Porque só você que instruiu o povo. Porque só Arão ofereceu sacrifício. Porque só os seus filhos, Arão, oferecer sacrifício. Nadab, Abiú, Eleazar, apesar que 2 deles aqui foi fulminado por Deus, né? Porque ofereceram fogo estranho. Desviaram o seu coração do Senhor e Deus os fulminou.
Restou 2 aqui só, que serviram no tabernáculo como sacerdote, junto com seu pai Arão. Só que eles estavam esquecendo de uma coisa, que embora eles estavam querendo uma tal democracia, se esqueceram que Moisés e o povo de Israel vivem ou viveram uma teocracia e não uma democracia. Teocracia porque quem é o governo e o rei do povo é Deus, não é o homem. Não era Moisés por si só que tomou a decisão de arrastar o povo de Israel do Egito para levar para o deserto. Não! Mas foi Deus, o Eterno, Criador dos céus e da terra, que chamou a Moisés e para dizer a Moisés, para Moisés dizer a Faraó: diga a Faraó que liberte meu povo para o deserto, que lá eu estabelecerei uma aliança com meu povo. Existia um rei por trás de tudo. E lá estava Coré. Eu acho que de noite, quando ele colocou a cabeça no travesseiro, eu acho que ele pensou: a liderança está comigo. Está Moisés, Arão, seus 2 filhos e mais quem? Acho que ele esqueceu, né? Que era Deus. Mas a Bíblia diz que no ato em que Moisés chamou-os para acender o incensário, a Bíblia diz que saiu a família de Coré diante da sua tenda e Moisés orou. Moisés orou para que, se de fato eles tivessem sido ou tivessem tido tal responsabilidade, porque a Bíblia nos diz, irmãos, que Moisés era como Deus diante do povo. Era como Deus diante do povo, porque toda a resposta de Deus para o povo vinha através de Moisés. E a Bíblia nos diz que abriu-se um buraco na terra e engoliu a família de Coré todinha. Pronto. Porque a responsabilidade de liderar o povo estava sobre Moisés. O porteiro não tem que se intrometer na responsabilidade que tem o sacerdote. O Senhor lhe chamou para quê? Seja nós porteiros, seja nós pastores, diáconos, presbíteros, todos temos uma mesma missão: é de adorar e servir a Deus com os nossos serviços. Mas não cabe a nós tentar queimar etapa ou passar por cima de alguém porque quer uma responsabilidade ou uma função maior. Quando na verdade, diante de Deus, tanto o que limpa a igreja quanto o que lidera a igreja, tanto um quanto o outro estão glorificando a Deus, estão louvando a Deus, e Deus está recebendo a adoração como cheiro suave. Os irmãos eu lembrei agora de uma passagem, de uma parábola do Novo Testamento, onde a Bíblia diz que foi dado, acho que 10 talentos a um. É isso, pastor? 10 talentos a um, 5 ao outro, 2 ao outro e 1 ao outro, se não me falha a memória. Salvo o que enterrou o seu talento,
o que recebeu 2 talentos, Jesus disse a ele: servo bom e fiel. O que recebeu 10, o que ele ouviu? A mesma coisa. Vou repetir. O que recebeu 10 talentos, maior responsabilidade, quando multiplicou os talentos, Jesus disse a ele: servo bom e fiel. O que recebeu 2, mas alguns dizem: eu recebi menos e sou menos diante de Deus e tal. Quando multiplicou os seus 2 talentos, ouviu a mesma coisa: servo bom e fiel. Ou seja, todo trabalho feito de coração, com um único e exclusivo objetivo, que é adorar a Deus, quando ele é feito com humildade de coração, Deus é glorificado da mesma maneira, Deus é enaltecido da mesma maneira. Então não se preocupe, fique na posição em que você foi chamado. Saiba que se você fizer bem feito, você estará glorificando a Deus e Deus vai abençoar a sua vida. Então eram atividades cultuais. Atividades santificadoras e atividades intercessoras. O livro de Levítico, ele é um livro muito rico em detalhes. Porque do começo ao fim, ele, embora o seu conteúdo diz respeito às leis que Deus deu a Moisés, para que o povo de Israel vivesse uma vida santa diante de Deus, porque através dos sacrifícios eles eram purificados. O livro de Levítico o tempo todo traz-nos a mensagem de Cristo. Ao longo da lição, eu creio que nós vamos aprender aqui que cada detalhe do tabernáculo, ele simbolizava Cristo. Parece que não, né? Mas até as cores que havia no tabernáculo tem uma significação, apontando para Cristo. Então o livro do Levítico é muito rico. E para a gente usar aqui mais 5 minutinhos, porque as horas já são avançadas. Ao povo de Israel, eles tinham um átrio. Os irmãos aqui sabem onde que fica o átrio no tabernáculo? Existia o tabernáculo, existia a cerca em volta, ou como podemos chamar? O cercado em volta do tabernáculo. E entre o tabernáculo e o portão existia a pia do lavatório e o altar do sacrifício. Até próximo do altar do sacrifício, muitos deles entravam. Aos levitas, somente entravam dentro do lugar santo, para os seus trabalhos de cuidar dos utensílios do tabernáculo. Após o lugar santo havia uma outra separação, que é o que dava acesso através de uma linda cortina, que tem os seus detalhes descritos aqui no livro, que dava acesso ao lugar santíssimo, ou o Santo do Santo. E dentro do Santo do Santo ficava a Arca da Aliança. Somente o sumo sacerdote poderia entrar neste lugar. O sumo sacerdote, ele
simboliza o nosso Cristo. Que uma vez morto na cruz do Calvário, ele permanece à direita de Deus, intercedendo por nós. Olha que interessante. O que o sumo sacerdote ia fazer lá dentro? Interceder pelo povo. Aspergia o sangue do sacrifício que ora fora feito pelo povo, para interceder pelo povo. Deus descia diante do sumo sacerdote, ele deveria encher aquele lugar com incensário, e a glória de Deus descia no Santo do Santo. Mas o sumo sacerdote, que é Cristo, está à direita de Deus e continua intercedendo por nós. Uma vez que ele morreu e derramou seu sangue na cruz do Calvário, este véu que estava diante do sumo sacerdote foi rasgado de cima a baixo, e não mais o sumo sacerdote tinha acesso agora à presença de Deus, mas todos igualmente agora têm acesso direto à presença de Deus pelo sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. E quando nós aceitamos, nossos pecados são apagados, e deles Deus não se lembra mais, porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado uma única vez para a remissão dos nossos pecados. Eu imagino como que era o zelo dos levitas para cuidar do tabernáculo. O zelo dos levitas, depois que Moisés saía da presença de Deus, porque a Bíblia diz que a glória de Deus descia diante do povo, diante de Moisés, e com ele falava face a face. Como é que os levitas se comportavam ou recepcionavam Moisés depois que Deus falava com Moisés? Hoje, embora talvez não pareça para nós, mas nós podemos ter a plena convicção de que quando nós oramos com o coração aberto, com o coração sincero, nós estamos diante do Todo-Poderoso. Porque quem garantiu isso foi Jesus Cristo quando morreu na cruz do Calvário. Ele que nos deu acesso livre ao Pai. Aquilo que não podíamos fazer, hoje pode. Hoje dobramos os nossos joelhos, ainda que não podemos dobrar os nossos joelhos, mas aonde quer que nós estejamos, oramos a Deus em espírito, estamos diante de Deus, o nosso Pai. E a nossa vida deve ser continuamente um sacrifício diante de Deus. Será que nós estamos dispostos a abrir mão para vivermos uma vida separada diante de Deus? Pois é isso que significa santo, né? Separado. Os irmãos sabem o que significa a palavra igreja? Vem da palavra eclesia, chamados para fora. Mas só que nós temos que levar em consideração
que eu disse até à minha esposa, eu louvo a Deus porque encontrei isso na ADEF, que embora Jesus disse para a mulher samaritana, vai chegar o tempo, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito e em verdade. Porque um brigava para adorar a Deus no Monte Jerusalém, outro no Gerizim, os samaritanos. Jesus estava dizendo, vai chegar o tempo em que nós vamos adorar ao Pai em espírito e em verdade, aonde quer que estejamos. Mas embora esta é uma realidade maravilhosa, devemos levar em consideração que quando nos reunimos aqui, nós estamos no templo do Senhor. E devemos prestar as devidas reverências na presença de Deus. Porque hoje em dia parece que isso foi banalizado. Isso foi maculado. Já não se tem mais reverência quando se reúne na presença de Deus. Mas o objetivo a partir da porta para dentro não é outro, a não sermos cultuar a Deus. Cultuar a Deus não é simplesmente lançarmos palavras de louvor da boca para fora. Mas o nosso comportamento diz também se é adoração. A nossa boca diz, mas o nosso comportamento também diz. Como reagimos também diz. Como prestamos o nosso serviço também diz se é adoração ou não. Haverá um tempo de prestarmos contas daquilo que fazemos ou não fazemos. Haverá um tempo de mostrarmos ao Senhor aquilo que temos em mãos. Eu não sei quantos talentos cada um recebeu. Eu não sei se está sendo multiplicado ou não. Mas tenha certeza que um dia teremos que apresentar aquilo que fizemos com a responsabilidade que foi nos dada. E não é peso para nós, porque quando servimos a Deus, quando cultuamos, adoramos com o nosso trabalho na obra de Deus, é satisfatório. A presença de Deus nos enche, o Espírito Santo nos conduz, o Espírito Santo nos alimenta, para que tenhamos uma jornada na presença de Deus, sem que as dificuldades passam a ser maior do que o nosso Deus. Mas que Deus possa continuar nos instruindo através da sua palavra e nos ensinando como fazermos um verdadeiro culto ao nosso Deus. Amém? Pastor Wellington.